A partir de agora, aqui na Aranãs, Palavra do Pastor, com Dom Darcy José Nicioli, arcebispo de Diamantina. Olá, gente boa! Minha saudação para você que nos acompanha pela Rádio Aranãs FM, aqui em Capelinha, ou pelas rádios que entram em rede neste momento de fé. Sou Dom Darcy, arcebispo de Diamantina. Que bom contar com a sua sintonia. E vamos elevar o pensamento a Deus e começar nosso momento de oração com a saudação angélica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Palavra do Pastor. Gente boa, como acordar a esperança? Tempos difíceis, esses os nossos tempos. Como não desanimar neste tempo e nem nos entregar ao pessimismo e à desolação? Reflexões importantes, necessárias até. Estamos vivendo um período muito complicado para a nossa vida, um período muito complicado para a vida do mundo. E não está fácil para ninguém. Todos sofrem as consequências dessa bendita pandemia da Covid-19. E atravessar essa crise, sendo pessoas melhores, é o que este tempo exige de todos nós. Papa Francisco disse que de uma crise ou saímos melhores ou piores, mas nunca do mesmo jeito. Ora, vamos então nos esforçar para sairmos melhores. E assim nós estamos refletindo sobre a campanha da fraternidade, porque nos ajuda a viver a Quaresma e nos convida à conversão das nossas práticas, do jeito como nós estamos vivendo. E digo mais, nos convida a uma mudança de existência, de uma existência egoísta e indiferente ao sofrimento do outro, para uma atitude de amor e acolhida ao outro. Assim nós não seremos melhores se seguirmos um caminho como este. Romper com a indiferença e com o egoísmo é uma urgência. E para a nossa reflexão sobre esta verdade, eu lanço mão de uma passagem bíblica. Os discípulos de Emaús. E esta passagem está no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 17 e seguintes. Ali narra os discípulos caminhando, vindo de Jerusalém, tristes, desolados, desesperançados, após Jesus ter sido morto na cruz. E então, Jesus se aproxima deles, mas eles não o reconhecem. E como um desconhecido, Jesus inicia uma conversa, um diálogo com esses dois discípulos. E pergunta assim: o que vocês conversavam pelo caminho? E os discípulos
ficaram um pouco chocados por aquele peregrino não saber o que havia acontecido com Jesus. Isso nos faz pensar. Entre as muitas indagações que incomodavam os discípulos, estava o questionamento de como poderiam enfrentar os períodos de tormenta e as forças do mal que conduziram Jesus à morte. Pensemos nós, como nós vamos também enfrentar a realidade dura pela qual nós estamos passando. Ora, para compreender a realidade, precisamos, como os discípulos de Emaús, dialogar sobre os acontecimentos de nosso tempo, acolher diferentes percepções e assim superar o que nos divide. E como os discípulos, também somos atormentados pela crise atual, como eu disse, e muitas vezes ficamos cegos e não percebemos Deus que caminha ao nosso lado, como os discípulos não estavam percebendo que aquele peregrino era Jesus. Ecoa lá no profundo do nosso coração, nesse tempo de pandemia, a fala de Jesus aos discípulos que tinham dificuldade de ler os acontecimentos. Jesus diz a eles assim: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. E Jesus então passa a relembrar os acontecimentos, faz memória do que ele havia ensinado e ainda pergunta para os discípulos: porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? Infelizmente, há muito desconhecimento, alienação e até omissão da realidade atual. Porque não dialogamos, não conversamos. Como o nosso mundo ficou perdido diante do desafio da pandemia. E como necessitamos encontrar saídas e vencer a ignorância. É necessário retirar a trava do nosso olho e suplicar como os discípulos fizeram: fica conosco, Senhor. Fica conosco porque é tarde e o dia está declinando. Quer dizer, fica conosco, Senhor, porque também nós estamos na escuridão e precisamos da luz de Deus, da sua parceria. E Jesus, então, caminhando com os discípulos, num determinado momento do caminho, aceita entrar na casa deles e ceia com eles e janta com eles. E no momento em que ele parte o pão, então os olhos dos discípulos se abrem e só aí eles percebem quem é aquele que com eles caminhava e sentem os seus corações aquecidos. E então eles se animam novamente. A tristeza passa. Enchem-se de coragem. Quando Jesus entra em nossa vida, deixa de ser um desconhecido. E o Evangelho de Lucas sugere que para entrar em comunhão com Jesus é necessário rezar. Por isso a súplica dos discípulos: fica conosco, Senhor. É uma oração de súplica. Que tal rezar você também esta oração nos momentos de desespero, de dificuldade, muito particularmente nesses tempos difíceis? E foi nesse breve caminhar do diálogo de Jesus com os discípulos, da partilha do pão e da oração, que eles entraram em intimidade com o Deus da vida. E nós também, como discípulos de Jesus, somos convidados a vivenciar esta experiência em âmbito pessoal e também em nossas comunidades, para superar nossas dúvidas e incertezas quanto ao futuro. Quando escutamos a palavra, Deus vem ao nosso encontro. Quando nos unimos eucaristicamente em comunidade com o ressuscitado, os nossos olhos se abrem e somos configurados no amor divino. Por isso somos comunidade de fé e de esperança, não é verdade? O cristão vive da esperança. E não no sentido de ficar esperando,
mas na certeza que Deus é por nós, é nossa força e luz para seguir em frente sempre. A fé cristã não nos livra dos sofrimentos, mas nos dá a certeza da vitória sobre todo tipo de mal. Mantenhamos então nossa esperança viva, porque nós não estamos sozinhos neste desafio que é a vida. Força, coragem e fé. Um grande abraço para você. Você ouviu Palavra do Pastor.